aquele hábito que você tem de criticar as pessoas, aquela vontade de querer corrigir a vida das outras pessoas, é na realidade um orgulho disfarçado de preocupação. Por isso que Jesus diz que nós não devemos viver criticando o erro e a falha das outras pessoas. Em outras palavras, Jesus estava nos dizendo: vá cuidar da sua própria vida. Por isso ele disse: você olha ou fala do cisco que está no olho do seu irmão e não olha para a trave que está no seu próprio olho. O que Jesus estava querendo nos dizer é: olhe a sua própria vida, faça esse autoexame, porque a partir disso a gente vai conseguir realmente estar melhorando, crescendo, evoluindo na nossa vida de forma interna. É aí que cada vez mais a gente vai conseguir viver um caminho de santidade, um caminho de pureza, o caminho que é justamente o caminho da paz, da real felicidade. Agora, sempre que a gente vive julgando os outros, isso também acaba voltando para nós. O próprio Jesus disse que, da mesma forma com que nós julgarmos as outras pessoas, na mesma medida, olha o quão perigoso é o julgamento, na mesma medida que nós usarmos para julgar outras pessoas, nós também seremos julgados. Então é muito importante a gente cada vez mais focar na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa melhoria e não ficar focando na vida das outras pessoas. O mundo já tem juízes demais, pessoas que criticam demais. Nós devemos ser aquelas pessoas que vamos ser cheias da graça e do amor de Deus. É sobre estender a mão e não apontar o dedo. O que as pessoas verdadeiramente precisam é justamente disso. Assim como o próprio Jesus fez com a mulher que foi pega em adultério. Certa vez os fariseus, que eram homens que invejavam muito Jesus, que queriam a destruição de Jesus, eles jogaram uma mulher que foi pega em adultério em Jesus, esperando e vendo qual iria ser a reação de Jesus diante daquela situação. E Jesus ele para e fala não só para os fariseus, mas para todas as pessoas que estavam ali ao redor, que queriam jogar pedras naquela mulher, que queriam matar aquela mulher apedrejada. Jesus diz: jogue a primeira pedra, atire a primeira pedra quem não tem pecado. As pessoas que estavam ali com as pedras nas mãos, de uma a uma, elas foram deixando as pedras e foram indo embora. E Jesus disse: não tem ninguém que te condena, então eu também não te condeno. Julgar é muito fácil. Agora, estender as mãos da mesma forma com que Jesus estendeu é para poucos. Transbordar deste amor é para poucos. E quanto mais a gente transborda desse amor para a vida de outras pessoas, cada vez mais isso volta para nós e cada vez mais a gente vive essa real felicidade e essa real paz que Cristo tem para a nossa vida, para a nossa história e para a nossa jornada. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. E o julgamento é justamente esse hábito que muitas das vezes nós temos de uma forma muito sutil, um pensamento, que às vezes a gente condena uma outra pessoa, que às vezes a gente se coloca nesse lugar de juiz sobre a vida de outra pessoa, nesse lugar de Deus sobre a vida de outra pessoa, enquanto nós deveríamos estar estendendo a mão para ela. Nós só estamos de pé hoje, nós só não caímos nos piores pecados que existem justamente pela graça e pela misericórdia de Deus.
Então, não é algo que a gente pode se vangloriar por nós andarmos por um caminho hoje de santidade e de pureza. Nós só estamos de pé pela bondade imensa de Jesus. A graça é justamente isso. A graça é esse favor imerecido, como se fosse uma ajuda de Deus, não pelo nosso mérito. E nós só estamos de pé justamente por conta disso. É como se alguém apontasse um dedo sujo para uma outra pessoa e esse mesmo dedo está apontando para ela mesma. E óbvio, tem o outro versículo onde Jesus diz que nós devemos julgar de acordo com as Escrituras, mas aí Jesus está falando mais no contexto de um irmão. Óbvio, se nós vermos um irmão, alguém mais próximo de nós, que está errando, nós devemos apontar, de acordo com a Bíblia, o melhor caminho que vai ser para ele, para a história e para a vida dele. Agora, nós não devemos caminhar criticando e julgando a vida das pessoas alheias. Isso que Jesus disse para nós. Nós devemos ter esse olhar de misericórdia, de pureza, de paz, de ajuda, de empatia, de compaixão sobre a vida das outras pessoas. Para que cada vez mais também isso volte para nós e para que cada vez mais nós venhamos a ter olhos puros. Porque justamente os nossos olhos são justamente a janela da nossa alma. E uma alma que é uma alma em paz, é uma alma que não vive julgando e criticando a vida das outras pessoas, até porque a gente não sabe aquilo que a pessoa está passando e aquilo que a pessoa já passou na vida, na história e na jornada dela. Não é verdade? Então é sobre cada vez mais ter mais autorreflexão e menos julgamento. Sobre nós olharmos cada vez mais para os nossos erros, para as nossas falhas, para que a gente venha consertar eles. E é sobre a gente olhar cada vez menos para os erros, para as falhas das outras pessoas. Por isso é muito importante a gente estar sempre mergulhando na palavra. Pela falta de conhecimento, por você não entender muito bem de forma profunda os princípios da palavra de Deus. Por isso que muitas das vezes você acaba não conseguindo colocar e viver esses princípios dentro do seu dia a dia, assim como esse que eu te trouxe, sobre o julgamento. E dentro do meu desafio, que ele vai começar agora na quarta-feira, o desafio de 30 dias da Bíblia, onde lá dentro eu vou trazer ferramentas, insights, dicas, experiências, princípios, para que você consiga colocar a Bíblia em prática, para que você consiga entender a Bíblia, para que você venha ter profundidade nela, para que você consiga ter produtividade, sentar e aproveitar bem o seu tempo ali com ela. Tudo isso eu vou estar passando lá dentro desse nosso desafio, que vai ser dentro de um grupo do WhatsApp. Tenho certeza que ele vai te ajudar demais e vai ser transformador, para que você venha ter constância e para que cada vez mais você venha entender a como de fato viver os princípios da palavra. Amém? Essa era a mensagem que eu ia trazer para vocês hoje. Para você que quer participar desse nosso desafio, é só você clicar aqui embaixo no link da descrição. Aí você vai estar me chamando no WhatsApp, eu vou estar te explicando melhor sobre esse nosso desafio. Era isso que eu ia passar para vocês hoje. Reflitam e julguem menos ao próximo e façam cada vez mais essa autorreflexão. A autorreflexão muda a nossa vida. O julgamento alheio não muda nada. Amém, irmãos? Era isso que eu ia passar para vocês hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus e lembrem-se, Deus tem algo novo para a sua vida. Até mais, irmãos. Fiquem com Deus.